Então, como a gente estava conversando antes, a clavícula e a escápula, por serem parte do esqueleto, né, por serem ossos, eles são bem mais visíveis em pessoas magras, seja homem ou mulher, né, magro tanto em questão de gordura como em não ter muito músculo, porque conforme o músculo cresce ele vai cobrindo essa parte, né, ele vai se agarrando aqui na clavícula e vai perdendo vai ganhando volume em questão de altura aqui, mas vai sumindo com as nuances desse volume, né? E também em questão de luz, assim, se uma luz está muito chapada, muito pegando todas essas áreas, tu vai ter uma área mais limpa aqui, né? Aqui em questão de sombra também, tu perde um pouco da informação, embora, né, como ela é bem magra, a gente tem informação ali. Então aqui, a cabeça da clavícula, aqui o pit of the neck, né, a fendinha, o buraquinho do pescoço, que é o que a gente usa como proporção, né, que aqui tem a duplicação do crânio para chegar até aqui. Aqui o manúbrio, né, como aqui a gente não costuma ter muita diferença de volume, tem uma sombrinha ali bem sutil. E aí do manúbrio já desceria para o externo, aqui é onde o peitoral está se agarrando. E aí aqui as mudanças da clavícula, né? A segunda e a terceira tá bem sutil aqui, né? Tá uma linha reta quase. Então a segunda e a terceira. Aqui já é o processo acrômio, que é a parte da escápula, né? Que vai lá para trás. Então aqui já tem o trapézio se agarrando. Deltoide se agarrando aqui, peitoral, isso aqui a gente vai ver com bem mais calma, né? Só para entender um pouco de como que se acha esses pontos de referência. Então, se a gente fosse desenhar, né? Se eu fosse desenhar isso aqui, eu iria achar um gestual da escápula, ou a fenda do pescoço, um gestual para outra escápula, e iria desenhar, né? Se eu estava fazendo tudo bem de forma, iria achar a tridimensionalidade disso. Para vocês eu recomendo achar as caixinhas disso. E acho lá o processo acrômio, né? Também posso desenhar por cima das fotos assim para tentar analisar e encontrar bem. E aí depois de, né, a gente imaginaria o volume do húmero e todos os músculos que a gente vai construir em cima disso, né? O legal é fazer isso aqui em algumas fotos isoladas, esse estudinho de forma aqui, só para entender bem o que está acontecendo. E depois fazer isso com o corpo todo, né? Então na moça lá, que a gente tem a escápula subindo aqui, o processo acrômio e a clavícula curvando, assim, o processo acrômio da escápula indo lá para trás, né? E a caixa torácica dela tá em perspectiva assim, né? Então, como se eu fosse desenhar aquela moça lá, eu poderia fazer um gestual da caixa torácica dela em perspectiva. Achava o ponto central, né? Essa linha central é muito importante para achar essas coisas simétricas. E aí eu poderia fazer um gestual da clavícula dela, do ombro, né? Onde está indo. E aí construir esse volume, né? Seria ideal dar um zoom para ver a forma maior, mas não quero perder a referência lá. Mas só para ter a noção de onde esse volume está vindo, né? O quão mais alto está ficando ali. E aí o ombro aqui depois, né? A gente estuda nas próximas aulas. O ombro vindo para frente, se transforma, né, num cilindrinho vindo para frente. E se encaixando bem lá. Nunca parem de estudar o corpo todo, assim, né? Conforme a gente for vendo as partes, por exemplo, estuda a mão, estuda a cabeça nas próximas aulas, ombro. Sempre estuda isolado, mas estuda em relação ao corpo todo, né? Pra sempre entender o completo. E façam estudinhos bem rapidinhos, assim, só pra pegar, lembrar dessas landmarks, né? A fenda do pescoço, o manúbrio, bota aqui, o externo, né? Não é pra ficar bonito, é justamente pra vocês entenderem o esquema. E aí na hora de desenhar de imaginação vocês simplificam bem mais, e na hora de renderizar, né, na hora de pintar, você já consegue observar melhor esses volumes. É sobre sensibilizar o olho, né, sensibilizar o olho para esses pequenos detalhes e variações da pele, da sombra, dos músculos que a gente não veria se a gente não estudasse essas formas por baixo. Então, aqui pra gente falar sobre a escápula,
né? Mesmo em pessoas bem magras, né, se a pessoa tem um pouquinho mais de músculo, ele já começa a ficar como um contravolume. Esse brilho, né, esse highlight que a gente tem aqui na pele é da crista da escápula, né? Então a escápula, a gente vê que ela está inclinada assim, que esse ombro está um pouquinho mais para frente, né? Esse braço está um pouquinho para frente. E aí a crista da escápula está vindo aqui para se encontrar aqui, ó. Ela está fazendo isso aqui, né? Para ir lá pro processo acrômio, que é onde a clavícula vai encontrar. E aí esse brilho está nisso aqui. Tem outros músculos aqui ao redor, né? O trapézio descendo, tem o deltoide se agarrando aqui atrás, né? Esse redondinho é bem da cabeça do húmero com o deltoide. Coisas que a gente vai... Coisas mais avançadas, mas para vocês já irem entendendo a lógica. Que eu tô falando tanto, né? Repetindo tanto. Aqui também essa linha nos mostra a escápula inclinada, o ombro dela tá para frente, a escápula desliza, assim. A crista fica inclinada, né? E aqui a gente acha, isso aqui é volume de músculo, né? O volume dela tá bem flat aqui, ó. E aqui um desenho do Michelangelo, que ele, como ele tava desenhando de imaginação, ele pegou lá o acrômio e fez um puta acromião, né? Ele reforçou um monte, assim. E aqui a clavícula, né? Com um monte de peitoral bem desenvolvido, ele sobe por cima da clavícula. Então ele já juntou isso aqui tudo numa forma só. Só a segunda parte ele levou pra cá e a terceira parte aqui, né? Junto com o deltoide e o processo acrômio. O trapézio vindo lá atrás. Mesma coisa esse lado aqui, né? Aqui o manúbrio. Clavícula, né? Uma parte, segunda parte, terceira parte. Aqui já, né? Já tá com acrômio aqui. E o deltoide descendo. O peitoral descendo. A gente sabe que essa aqui é a terceira parte, né? Porque o peitoral acaba nos 2/3 da clavícula. Então o terço que sobrou é o deltoide já na última parte da clavícula. E para finalizar, mais alguns desenhos e modelos, né? Então bem de frente, a luz bem suave, a gente vê bem sutil, né? Não é para forçar muito quando está desenhando. É só para entender e usar como ponto de referência os outros músculos, não precisa forçar muito lá, fazer aquela caixa durona por um desenho final, né? A caixa é como um estudo para entender a forma e a perspectiva disso aqui. Aqui uma luz bem flat, né? Mal dá para ver. Dá para ver um pouco a fenda do pescoço aqui, que é um ponto importante. O manúbrio, aqui tem fibras do peitoral, né? Vindo para o externo. Dá para ver uma linhazinha leve. E aqui dá para ver um pouquinho do acrômio, né? Essa quebra de ângulo aqui é do acrômio vindo com a clavícula, né? Aqui está o trapézio. Então se tu tá desenhando um modelo ou algo assim, tu simplifica, né? Tu pega aquela quebra de ângulo, junta para a clavícula e o trapézio, quando estiver ele vai ver lá. E aí aqui a gente sabe, né, que é o último terço da clavícula, porque o deltoide está grudado ali. E aí o peitoral vai lá para a fenda do pescoço, e aí tem a outra clavícula indo lá para o outro lado, né? E aí o pescoço dele tá aqui, a cabeça dele tá aqui. Nessa escultura, né, o escultor mostrou bem, né, ele tá mostrando todos os músculos. Aqui o acrômio, aqui a crista da escápula. E aí aqui os músculos em cima da escápula, né? A gente não consegue ver o resto dela, a gente vê só a crista, como naquela mulher lá do highlight. Aqui uma blocagem bem interessante disso, né? Bem geometrizada, bem em perspectiva. Super bem pensado, a caixinha, tudo, né? O cara fez todos os ossinhos, não precisa estudar desse jeito. É um jeito bem demorado e não vai dar tanto resultado, né? É muito melhor simplificar tudo na caixa e depois desenhar a pele por cima. E aqui a gente vê como o artista pensou, né? A gente olhando o ângulo de baixo disso, né? Então, primeira parte, segunda parte, terceira parte. O processo acrômio vem e se gruda nela aqui. Cavidade glenoide para a entrada do húmero aqui. E a caixa torácica aqui, né? Manúbrio externo ali. E aqui o arco. Então, fazer estudo desses desenhos mais simplificados, né? Conforme a gente for vendo as outras landmarks, também copiar, estudar esses artistas. E analisar fotos, né? E ver os livros de anatomia, Bridgman, Hampton e as análises do Hale. Vai ajudar muito vocês. Espero que tenha sido útil. Deem uma conferida nos links que eu vou deixar abaixo do Patreon. Eu vou fazer uns vídeos falando especificamente do Patreon e sobre a comunidade, em que eu vou ir passando
vídeos específicos de feedback, exercícios diários para vocês pegarem bem esse conteúdo e conteúdos adicionais de livros, de pesquisas, de outros exercícios para vocês fixarem bem tudo que a gente for vendo nos próximos vídeos do canal, tanto de anatomia humana, anatomia animal, elementos de composição, design e etc. Espero que tenham aproveitado novamente. Até mais.